igualmente importante neste processo complexo que é o 11 de março. Sei que no 11 de março a sua escola prática de cavalaria foi, digamos que, entre aspas, convidada, se é o termo, a participar no golpe do 11 de março. Como é que decorreram realmente as negociações aqui, digamos, na escola, para se decidir se sim, se não, se vai participar neste 11 de março? Primeiro, julgo que é uma quarta-feira, era dia de os carros de combate irem para o campo de instrução da Atalaia, que é uma coisa que fica aqui a 15 km, e iam, portanto, naturalmente desarmados. Nós, por sistema, só tínhamos 2 viaturas blindadas armadas, portanto, eu comandava o esquadrão de carros. O esquadrão de carros tinha 2 pelotões, um de M47 e um de M24. Havia um M27 e um M47 e um M24 armados para qualquer eventualidade. O resto não tinha armas nem munições. É de referir que só o armar de um carro demora mais de 2 horas. As munições pesam os seus 30 kg cada uma, têm que ser levadas à mão, tem que se abrir cofres, arrumar munições, fechar cofres, tem que se aferir os aparelhos de pontaria, portanto é uma coisa que demora horas. Ora, as viaturas não estavam prontas, portanto, para isso, estavam prontas só para instrução de condução. E quando estamos para sair, aparece uma ordem do comandante a dizer que nós não podíamos sair. Sei que era nessa altura que estava a ser bombardeado o rallies. Aparece, entretanto, a notícia logo pela rádio que o rally está a ser bombardeado. Eu entro em contato com o Copcon, pergunto ao hotel o que é que se passa. O hotel diz que há uma intentona. E eu disse, bom, então, está bem. Depois informa-me do que é que se passa. Mas, portanto, a nossa posição era, portanto, não tínhamos nada a ver com aquilo. Era uma história de Lisboa. Até que começam a aparecer helicópteros. E os helicópteros, as pessoas diziam que vinham falar com porque é que a gente não saía. Bom, e eu começo a ver que havia ali outros interesses. Portanto, nesta altura, o que eu sei é que o comandante da altura estava feito com o tal golpe e tinha garantido que nós marchávamos sobre Lisboa. Bom, mas o nós marchávamos era eu marchava e eu não estava no assunto. Mas o comandante era o Coronel Morgado, é? Estou correto. E ele estava, portanto, completamente, deu a responsabilidade, deu a sua palavra de que a escola prática iria marchar, não é? Claro. Sobre Lisboa. Mas não tinha comunicado isso a ninguém, nem tinha discutido isso com ninguém. E, portanto, de maneira que quando começa a haver grande confusão, ele, para tentar, portanto, em último caso, tentar virar as coisas contra mim, então ele manda fazer um conselho escolar para ver se democraticamente me podia obrigar a ir para Lisboa. Obrigar é como quem diz, pois não iria eu, mas iria outro, mas, portanto, se o quórum lhe era favorável. E era favorável. Claro que não foi, e depois, na sequência disso, acabei por ter que prender a ele e ao segundo comandante, quando se começa a confirmar que, efetivamente, eles estavam metidos dentro do assunto. O Tenente-Coronel Durão? Durão, o segundo comandante. Também estava metido no... Também tinha conhecimento das coisas. Mas entretanto teve uma posição um pouco mais... Não, quando viu que as coisas estavam a correr mal, é ele próprio que me diz para ir com ele a Tancos, na perspectiva de ele demover o irmão, que era o comandante dos paraquedistas, e por outro lado estava lá o General Spínola, demonstrar ao General Spínola que nós não marchávamos sobre Lisboa. E aí ele tem ação efetiva sobre a desmobilização do General Spínola, a dizer-lhe que aquilo era uma ação inconsequente, que a melhor solução era mandar anular tudo, porque senão estávamos a criar um princípio de guerra civil sem qualquer lucro. Mas, portanto, pelos dados disponíveis, ele sabia que ia ser desencadeada uma ação, mas, objetivamente, não me lembro que ele tenha, de alguma maneira, a nível da escola, tentado aliciar alguém. Não houve tentativa de aliciamento. Agora houve, mas foi da parte do comandante, Coronel Morgado, claro. Não é? Mas então, o Coronel Morgado ficou preso? Foi preso a seguir, depois de ouvir, é que eu fui daqui para Tancos, de Tancos fui para Belém informar o General Costa Gomes do que é que estava a acontecer. Entretanto, começa aquilo que se designa por Assembleia Selvagem do MFA, que levou às nacionalizações e essas coisas todas. Portanto, eu só no dia 12 à tarde é que volto, e é na sequência de eu voltar no dia 12 à tarde que o comandante e o segundo comandante são presos. Porquê? Porque já estava comprovado que eles estavam com a intentona. Mas, apesar de tudo, com essa atuação do Coronel Durão, ele não se terá, de certa maneira, quer dizer, não se terá, de certa maneira, desculpado desse primeiro compromisso? No fundo, a questão era... Que não dava confiança. Portanto, não dava confiança, portanto, não teria que ser substituído. Nessa reunião, convocada, digamos, então, pelo primeiro comandante, que seria a tal reunião democrática para decidir se a escola participava ou não, a sua posição, qual foi? A minha posição é que, portanto, nós
só tínhamos duas opções. Era estarmos coerentes com o 25 de Abril e, naturalmente, não avançaríamos contra elementos do 25 de Abril, nem sem ter garantias que a ação que íamos fazer era consequente ao 25 de Abril. Portanto, ou estávamos contra, e aí não contavam comigo. Portanto, naturalmente, as pessoas estavam com a minha opção e, portanto, recusaram-se todos a seguir, cumprindo as ordens do comandante, que era avançar sobre Lisboa. Houve vários helicópteros que chegaram aqui à escola prática, pelo menos 3, que eu saiba, não estava cá, mas pelo menos 3. O que é que vinham fazer esses helicópteros? E as pessoas, mais particularmente as pessoas que se deslocavam nesses helicópteros? Essa é a parte que me leva a radicalizar posições. É que o primeiro helicóptero aparece o comandante da região, que vai falar diretamente com o comandante sem dizer mais nada a ninguém. Quem era o comandante da região? Henrique Moraes. De maneira que sai de lá e vai-se outra vez embora sem dizer mais nada a ninguém. Portanto, tinha vindo forçar o comandante, mandá-lo seguir. Comandante da região militar? De Tomar, pertencíamos à região militar de Tomar. Tomar, não, o centro era Coimbra, portanto, nessa altura havia a região militar de Coimbra, região militar de Tomar. Agora só existe Lisboa e Coimbra. De maneira que, portanto, ele veio forçar o comandante e o comandante, naturalmente, tem-lhe ter dito que ele sozinho não podia fazer nada. Quem comandava a tropa era eu recusava-me a ir, o que é que ele havia de fazer? E, portanto, e daí é que deve ter saído a ideia, então faz um conceito escolar, tenta pôr os gajos contra ele e mais não sei o quê. Depois aparece novo helicóptero. Desculpe, nesse primeiro helicóptero vinha também um capitão? Era um capitão que era do gabinete, mas, portanto, era a região militar de Tomar. Depois o segundo vem com na altura, Coronel Leves Ferreira, ou não sei, ou Tenente Coronel Leves Ferreira, com outro oficial, tentando também aliciar o comandante. E depois aparece o outro helicóptero, que era na altura, Tenente Coronel Sacramento Marcos, que vinha saber em que pé que as coisas estavam, quer dizer, qual era a nossa posição, se saía, se não saía. Era de onde? Ligado ao Copcon. Ligado a nós. Bom, então, portanto, não vinham todos da mesma, não tinham todos a mesma origem. Dois visavam forçar a saída. O primeiro e o segundo. Visava saber em que pé que as coisas estavam. O primeiro e o segundo helicóptero visavam a vossa saída, claro, pressionar-vos para a vossa saída. O último outro veio vinha só saber o que é que na realidade estava a acontecer. Porque, portanto, quando as coisas começam, nós temos os carros prontos a sair. Quando o comandante diz que temos que ir municiar e armar, porque é preciso avançar para Lisboa, há uma ordem do Presidente da República para avançar para Lisboa e não sei quantos, os carros naturalmente deixam de estar prontos a sair e vai cada um para o seu sítio municiar. Portanto, os aviões passam a seguir, já não vêm os carros e começam a dar notícia que nós já estamos a caminho de Lisboa, já estamos em Lisboa. E é mais uma das coisas que vem desequilibrar. Portanto, quando nós vamos a tanques ainda se discute se nós estamos ou não estamos, porque há os tipos que dizem mas os carros já foram para Lisboa e tal. Mas não foram e tal. Nós estamos a dizer não fomos nem vamos. Estamos lá. Portanto, em que pé é que ficamos? Quando foi? Portanto, como é que foi essa ideia de ir a Tancos parlamentar com o General Spínola? Foi sua? Com essa conversa, não. Nessa conversa com o Sacramento Marcos, aparece o Sacramento Marcos mais ou menos que diz, mas se, como o Durão dizia que portanto, isto é uma loucura e tal, então se é assim, vai lá ver se o teu irmão ganha juízo, porque o irmão dele era o comandante dos paraquedistas. E ele vira-se para mim e diz, então vamos os dois a Lisboa, vamos os dois a Tancos. Eu disse, o que é que eu vou lá fazer? Então, se está lá o General Spínola que pensa que tu fostes para Lisboa, a gente vai lá dizer que não fomos. Então pronto, vamos. Portanto, e aí não tenho dúvidas que ele foi conscientemente, portanto, ele até ali deve ter estado no golpe, mas depois quando viu que o golpe estava perdido, fez o possível para que o golpe fosse atenuado e que as coisas não se complicassem. Entretanto, em Tancos, também a confusão era muito grande, tanto quanto sei. Havia militares, enfim, espalhados, não é? Pela parada, por vários locais. Havia o edifício do comando. Portanto, em Tancos havia um grupo que ocupava o posto de comando, a torre de controle, o edifício do comando. Esse grupo era liderado por fuzileiros. E havia uma arruaça de elementos dos vários cursos de milicianos que funcionavam na base que começaram por arrombar as portas dos carros, essencialmente Mercedes, em que se tinham deslocado os assaltantes, e das malas dos carros começaram a tirar armamento e com esse armamento queriam fazer frente aos homens que estavam com os General Spínola. Eu fui tentar demovê-los disso, dizendo-lhe que eles eram aprendizes de feiticeiro, não sabiam trabalhar com uma arma, lá em cima estavam profissionais e, portanto, se tentassem fazer ali alguma coisa, as coisas complicavam-se. Para terem calma, que eu tentaria levar as coisas a bom termo. Portanto, nesse intervalo, eu antes tinha tido uma conversa com o General Spínola, que lhe disse que esperava tudo menos vê-lo naquela confusão,
e até que ele admitiu que efetivamente portanto, as coisas estavam perdidas. Eu disse-lhe para ele mandar anular as ordens de ataque que estavam em curso e que o melhor era sair dali para fora, inclusive sair para a Espanha, visto que, como as coisas estavam, era a solução mais válida. Depois, porque venho conversar com os tais indivíduos cá em baixo que estavam a tentar forçar as portas e a complicar as coisas, quando volto acima já não estava lá nem os da nossa Spínola nem ninguém, tinham ido para a base de paraquedistas que é em frente. Eu vou a pé, aquilo é uma distância para aí de 1 km, eu vou a pé à base, quando chego à base já eles estão a arrancar de helicóptero para a Espanha e vou dialogar com o comandante dos paraquedistas a dizer para anular as ordens do pessoal que estava em Lisboa, para mandar regressar o pessoal e, portanto, para tentar que as coisas não fossem mais longe do que já tinham ido. Portanto, o comandante dos paraquedistas diz-me que sim, senhor. Entretanto, neste intervalo, o general Spínola, antes de ir, portanto, quando se está a dirigir para o tal helicóptero, diz-me que aquilo foi feito por bem do povo português, que, portanto, ele reconhece que foi enganado, mas o seu sentido de missão e o seu sentido de dignidade levaram-no a fazer aquilo. Portanto, nitidamente uma justificação para a loucura, porque eu tinha acusado que isto é uma loucura, estar rodeado de incompetentes. Portanto, veja as consequências do seu ato, podemos estar aqui a criar uma guerra civil e, portanto, sem consequências, quer dizer, isto não conduz a nada, isto é uma coboiada, isto é uma irresponsabilidade. Bom, ele aí, portanto, que ao princípio foi argumentando, mas está toda a gente connosco, temos que acabar com os comunistas que querem matar não sei quantos camaradas nossos e mais não sei quantos. 1000 civis e 500 militares. Bom, quando ele me faz este estilo de despedida, portanto, aí ele já está, portanto, com a noção que as coisas estão perdidas, mas em todo este diálogo, em toda esta coisa, ele foi uma amostra do comandante-chefe que eu conheci na Guiné. Portanto, um homem que numa zona de operações descia de helicóptero, portanto, ainda debaixo de fogo, que foi sempre um indivíduo com um dinamismo e passados estes anos todos, ainda agora com 80 e não sei quantos anos, monta a cavalo várias vezes na semana, portanto é um homem, portanto, que tem um coração para além da vida, não é? Nunca o vi numa situação tão em baixo, uma situação tão louca como foi neste momento. Como foi esta situação. Portanto, não tenho dúvidas que ele, conduzido por outras pessoas, ainda nesta altura não tenho noção quem o conduziu, quem são as pessoas responsáveis pelo ato, mas quem são as pessoas que estavam com ele em Tancos, que o acompanharam diretamente? Bom, ali diretamente estavam o Alpin Calvão e os seus elementos dos fuzileiros. Um deles é aquele que roubou as relíquias da Santa não sei quantos e que andou metido aí lá em cima no norte, fez para aí umas aventuras, roubou o tesouro lá da Santa não sei quantos. Agora no nomes não me lembro, mas eram essencialmente fuzileiros dos homens que estavam com ele. Mas eram espinolistas, conhecidos espinolistas? Não? Sim. Eram 2 ou 3, portanto os outros iam por arrastamento, mas essencialmente eram fuzileiros e a operação era Alpin Calvão. Portanto, assim, ali superficialmente era Alpin Calvão o homem que comandava aquilo. Quanto a essa sua ação junto dos militares amotinados, vamos lá, em Tancos, os tais que se encontravam desorientados, desarmados, mas que apesar de tudo tentavam prender os autores da intentona, não seria possível, em vez de os dissuadir totalmente pela via da persuasão, mais uma vez, que é a sua arma preferida, como já vimos, não seria possível, em vez de os dissuadir disso, organizá-los ali de momento, dar armas e deixar que eles prendessem mesmo o general Spínola? Um militar não é militar porque veste uma farda e tem uma arma na mão. É quando sabe utilizar a arma que tem na mão, dentro do mesmo princípio que o cirurgião não é cirurgião porque diz que acabou o curso de medicina. Bom, portanto, a questão era a tal. Eles estavam num lado do edifício, que era o lado contrário à pista. Na pista estavam as viaturas, portanto, jipes, em que depois o general Spínola e os seus saíram para a outra base que é mesmo em frente. Portanto, eles ao tentar avançar por ali, a única coisa que podiam ter eram umas rajadas a sério dos outros que lá estavam em cima que sabiam utilizar as armas, quer dizer, além do morto que já tinha havido no rally, teríamos ali umas dezenas de mortos sem resolver problema nenhum. E era forte o potencial bélico da parte do Spínola cá fora era tudo gente desarmada, tiraram das viaturas umas 6 ou 8 armas que não sabiam utilizar, eram essencialmente pistolas metralhadoras que eram o que estavam nas malas dos carros,
portanto com 6 a 8 pistolas metralhadoras, meia dúzia de indivíduos de um lado, em que os outros, além de serem em maior número, portanto meia dúzia de indivíduos armados, depois havia umas centenas, estariam lá, sei lá, 300 indivíduos, mas dos 300 havia 6 que tinham armas. Do lado lá havia uns 12 que tinham armas, que sabiam usá-las, e que tinham sempre para retirar toda a pista, porque não havia ninguém na pista. Portanto, toda esta gente estava do lado de cá e só podiam passar para a pista entrando por dentro dos edifícios. Os edifícios têm uma frente aí de, sei lá, 200 metros. Portanto, não era viável com aquela gente ir fazer um envolvimento para cercar os indivíduos e para os levar a renderem-se sem disparar. Portanto, era perfeitamente gratuito o gesto. De qualquer modo, se isso fosse possível, admitindo que isso militarmente era possível, acaba de dizer que, na sua opinião, que não era, se isso fosse possível, não concordaria mais com essa posição de que o Spínola fosse detido. Portanto, nessa do que altura, aquela posição de fugir para a Espanha? Eu fui para lá desarmado e sozinho. Se estou numa situação de quartel do Carmo, pois era natural, portanto, estando eu como estava metido no 25 de Abril, tinha um conjunto de indivíduos objetivamente contra aquilo que eu defendia, portanto não tinha dúvidas nenhumas em... Mesmo que fosse o General Spínola? Mesmo sendo o General Spínola, sendo quem fosse, portanto não tinha dúvidas, como da mesma maneira não tive dúvidas em prender o comandante e o segundo comandante no 25 de Abril ou no 11 de Março. Portanto, essa questão era irrelevante. Dentro também do mesmo princípio, se de algum modo salvação da pátria passasse por eu ter que dar 1, 2 ou 3 tiros ou matar 3 ou 4 ou 5 pessoas, também era problema que não me afetava. Portanto, agora a questão era ser um ato gratuito, quer dizer, de qualquer ação não resolvia problema nenhum. Na sua opinião, portanto, e em conclusão, quais foram... tem ainda alguma dúvida sobre quem terão sido os cérebros do 11 de Março, não é? Pensa que, portanto, o Spínola terá sido... O General Spínola terá sido instrumentalizado, levado a, de facto, a esta situação que para um militar é quase, no mínimo, desprestigiante, e a prova são os próprios comentários da imprensa internacional que demonstram uma estranheza e uma estupefação enorme, como é que a direita portuguesa, se assim pudermos chamar, é levada a uma atitude destas, que é quase infantil, não é? Se isto é verdade, eles dizem, se isto é verdade, a direita portuguesa é a direita mais estúpida que há no mundo, não é? Mas, portanto, está ainda por esclarecer um pouco qual terão sido os verdadeiros cérebros, para além do Alpin Galvão, que se calhar não terá sido cérebro, claro, ou apenas um executante, não é? Tem ainda alguma dúvida sobre isso, não é? Tenho muitas dúvidas, portanto, a todos os níveis. Vermos que, nessa altura, é a altura em que, por exemplo, o Partido Comunista tenta liderar o processo. E, por outro lado, o Partido Socialista está ligado, portanto, concretamente ao General Spínola. Julgo que foi uma tentativa de matar 2 coelhos de uma cajadada. Este é um aspecto, mas há mais. Ou seja, 2 coelhos de uma cajadada, ou seja... Portanto, acabar com o Partido Socialista e acabar com o General Spínola. Qual era o oficial braço direito de Spínola que à última hora o traiu, fazendo-se desencontrar? Almeida Bruno, que estava no regimento de comandos, e quando telefona o General Spínola a perguntar por ele disse ao Jaime Neves, diz que eu não estou cá. E o Jaime Neves disse, não, ainda cá não viu o Bruno hoje. Portanto, ele já lá estava desde às 7 da manhã ou desde a véspera, portanto, uma coisa. Como é que avalia a atuação do Costa Gomes em todo este processo, particularmente no 11 de Março? Bem, Costa Gomes foi alcunhado de o rolha, mas é um facto de que se não fosse rolha as coisas tinham-se complicado. Portanto, mesmo neste momento concreto? Em todos os momentos, as situações em que ele não tomou posições são situações de tal maneira complexas em que, na realidade, agora, visto as coisas a frio, a solução melhor foi essa, foi deixar os acontecimentos começarem a encaminhar-se pelo poder lhe dar o toque final e não afrontar os acontecimentos, até porque naturalmente seria cilindrado e então deixava de ter qualquer validade. É de referir que é um homem que, por exemplo, além de oficial do Exército, é licenciado em Matemática com quase alguns 20 valores, portanto, é um homem com uma inteligência fora do comum. E foi extraordinário em termos de contexto para equilibrar as forças, para eliminar determinadas situações quentes. Portanto, julgo que foi um elemento altamente estabilizador, assim como foi Fabião. É um homem que é, portanto, julgo eu, muito mal interpretado,
Também, se não fosse as posições que o Fabião tomou e que pontualmente houve algumas, portanto, que não serão tão positivas, como, por exemplo, ele foi dar cobertura ao juramento de bandeira de punho fechado e não sei o quê, que é um traje à instituição militar. Bom, mas também se não fizesse isso, ele tinha que entrar em conflitos, e julgo que os conflitos eram mais gravosos do que ele tomar pontualmente essa posição. Mas é, por exemplo, o homem que assume a responsabilidade de não haver saneamentos. Fala-se muito em saneamentos. Bom, os saneamentos, a maioria deles aconteceram porque oficiais, sabendo que constavam de uma lista, eles próprios demitiram-se. Porque os saneamentos nunca foram executados, porque o Fabião nunca assinou os saneamentos. Isso é um ato de grande coragem. E não só esse, ele tomou posições muito válidas que, portanto, pontualmente teve os seus erros, mas o balanço para mim é positivo. Consta que, e vi já referido em alguns livros, que foi a partir deste 11 de março que se deu a ruptura decisiva, penso que decisiva, entre Costa Gomes e Spínola. São dois galos que desde sempre debicaram o mesmo galinheiro. Portanto, já quando um aparece quando Costa Gomes não aparece no 25 de Abril e aparece Spínola, pois as coisas já não correm bem. Portanto, mas naturalmente era uma situação inevitável, porque, como digo, são dois galos mesmo poleiros. Mas parece-me que de facto foi uma atitude, enfim, diremos corajosa da parte de Costa Gomes, que dá-me a sensação que foi ele próprio que recriminou vivamente a atitude de Spínola e lhe disse que a partir deste momento não contasse com a colaboração dele para nenhum tipo de... Não é tão linear como isso, mas julgo que situações personalizadas, portanto, acho que não interessam, prefiro falar... Não, e se souber, interessam. Não. Se souber, interessam, porque de facto são duas personagens... Não tenho dados concretos, quer dizer, tenho a minha interpretação, porque dialoguei concretamente com um a fugir para a Espanha e com o outro que é Presidente da República cá. E tenho algumas dúvidas de que, à partida, o próprio Costa Gomes deu cobertura ao 11 de março. Depois, quando começou a ver o que é que estava por trás daquilo, que não era só o Spínola, ou que era o Spínola que estava a ser instrumentalizado, recuou. Portanto, o Spínola, à partida, começa por estar convencido que o próprio Costa Gomes começa a estar convencido com... Portanto, agora os pormenores concretos, só eles os dois poderão definir. Sim, de qualquer modo, o que eu queria dizer há bocado é que interessa, porque são, enfim, na minha opinião, são personagens chave de todo este processo, e a história faz também com pessoas, não é? Também é falar com eles.